com a leitura da palavra de Deus no capítulo 95, aliás, no Salmo de número 95, do 1º até o 7º versículo, quando a palavra de Deus nos faz esse convite, dizendo assim, Salmo número 95: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Adoremos ao Senhor e inicialmente dediquemos a Ele o nosso culto, a nossa estadia durante essas 1h30 aqui no templo, para bendizer e enaltecer o seu santo nome com entendimento, com razão, sabendo que somente o nosso Deus, o Senhor, é digno de receber toda a honra e toda a glória. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, nosso eterno Pai, alegramo-nos na Tua santa presença, porque Tu nos recebe como filhos, como adoradores, Senhor, diante, Senhor, da Tua santidade, diante do Teu poder, diante do Teu trono de glória e de graça. Para tanto, Senhor, que nossos corações possam estar verdadeiramente preparados, Senhor, para que a adoração, o louvor que sair dos nossos lábios sejam agradáveis a Ti. Para tanto, Senhor, recebe esse culto nosso que fazemos em nome de Jesus Cristo. Fazemos por intermédio do sacrifício do Teu Filho Santo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que fosse possível, Senhor, a Sua entrega, fosse possível a nossa relação contigo, relação de filhos com seu Pai, relação de adoradores para com o Deus Santo e Todo-Poderoso. Portanto, Senhor, que essa nossa busca nessa noite, Senhor, seja plenamente alcançada, possamos Te adorar e Tu possas receber de cada um de nós, dos Teus filhos, das famílias que aqui se reúnem, o louvor e a adoração, pois o fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvemos ao Senhor. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar.
Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, clamamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E essa é a certeza que nós temos de que Jesus está presente no nosso meio para receber toda a honra e toda a glória. E nesse momento convido a amada igreja, aqueles que puderem ficarem de pé, para fazermos a leitura da Santa Palavra do Senhor no livro de Lamentações, no capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Lamentações de Jeremias. É o livro logo após Jeremias. Tem os livros da Bíblia que às vezes se esconde, né, pastor? Um deles é Lamentações, mas se bem que não é nem tão pequeno não. Lamentações capítulo 3. Eu vou ler, os irmãos acompanham em vossas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. Lamentações 3, do 21 até o 24. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Até aqui podeis assentar. É o momento do nosso culto que nós chamamos de ato de contrição, quando nós, pedagogicamente, separamos alguns minutos para que possamos fazer uma autoavaliação, avaliarmos a nós mesmos, porque tantas vezes nós somos mestres em avaliar os outros, né? O vizinho, o colega, o pai, a mãe, os pais avaliar os filhos, os professores, os alunos os professores. Mas esse momento é de fundamental importância para a continuidade da nossa caminhada na presença do Senhor. Nos avaliarmos e entendermos que nós somos pecadores, entendermos que nós somos imperfeitos e caminhamos na presença de um Deus perfeito. E a perfeição desse Deus reflete a sua justiça, porque o Senhor não se une ao pecado, embora que nós pecadores sejamos alvos das suas misericórdias, como acabamos de ler aqui em Lamentações. E nós temos que resolver o problema do pecado que nos afasta de Deus, e a única forma de resolvê-lo é por intermédio de Jesus Cristo, confessando a Ele os nossos pecados, como disse muito bem o apóstolo João, o apóstolo do amor, lá na sua carta, no capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Mas um passo tem que ser dado, um passo de reconhecer, de se avaliar e encontrar os descaminhos que são próprios da nossa caminhada, porquanto somos imperfeitos, e confessarmos perante Deus e confiarmos nas suas santas e eternas misericórdias que sempre nos alcançam. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Louvamos e bendizemos o Teu santo nome, Senhor, com corações gratos, porque as Tuas misericórdias nos encontraram, porque fomos achados pela Tua graça, porque Tu nos deste o que de mais precioso Tu tinhas em favor do nosso resgate. Tu nos deste Jesus Cristo de Nazaré, o Teu Filho, imaculado, sem pecado, perfeito, e nos substituiu, Senhor, na cruz do Calvário, levando sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, as nossas imperfeições, Senhor. Por isso, Senhor, que a nossa oração, por entender que somos perdoados por Ti, por entender que essas misericórdias jamais se afastam, Senhor, da nossa relação contigo, é uma oração, Senhor, de gratidão, porque fomos achados por Ti, fomos alcançados por essa graça salvífica, pela graça do perdão, pela graça da reconciliação. Mas o passo, Senhor, foi dado por Ti, porque nós, mortos em nossos delitos e pecados, jamais poderíamos, Senhor, nos manifestar a favor de nós mesmos, mas Tu nos alcançou soberanamente, Senhor. Tu nos alcançou, Senhor, amorosamente, e nos perdoou e nos purificou. O nosso pecado que nos sujava, o nosso pecado, Senhor, que era vermelho como a escarlata, como diz a Tua palavra, Senhor, o sangue de Jesus nos lavou e nos tornou mais alvos do que a neve. Por isso os corações dos Teus filhos e filhas aqui presentes, nesta casa de oração, estão gratos a Ti, Senhor, exultantes na Tua presença, porque fomos alcançados com o Teu perdão. É em Cristo Jesus que nós oramos, agradecido por tamanha graça. Em nome de Jesus, amém. Louvemos ao Senhor pelo seu perdão. As palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Acabei de ler Isaías capítulo 55, versículo 1. Com a leitura desse versículo, quero receber todos os irmãos, as irmãs, os nossos convidados especiais, que nos alegram o coração por estarem presentes nessa noite conosco. E esse versículo é o convite da graça de Deus para todos nós. Vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, porque o Senhor entende que nós não teríamos valores para pagar em troca da sua graça, da sua misericórdia. Por isso que nos alegramos com esse convite e nos alegramos com a presença de todos os irmãos, todas as irmãs, renovando o convite para outras vezes estarem conosco para juntos bendizermos e enaltecermos o nome santo do nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Fiquemos de pé, igreja. Vamos louvar o Senhor, adorar o seu santo nome. Foi teu imenso amor que nos conquistou. Vamos louvar, agradecer o nome do Senhor. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Coração assim Que entrou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu laços de amor, Louvemos ao Senhor com as nossas palmas, com nossos cantos, com a nossa voz. Vamos engrandecer o nome do Senhor, porque foi os laços do Senhor que nos trouxeram até aqui. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo. Me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim
dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou de amor, Jesus. Podeis sentar a igreja, continuemos louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor, que é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade, na cidade. A alegria de toda a terra. É o Senhor quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Meus irmãos, nós vamos estar abrindo a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, no capítulo 7. Enquanto os irmãos procuram, nós convidamos todas as crianças até 11 anos, todas as crianças até 11 anos que estejam presentes para participar do culto infantil que vai acontecer agora lá no nosso auditório. Nós vamos estar orando por nós e pelas crianças, para que Deus nos abençoe a todos com a sua palavra. Ó Pai bondoso e amado, em nome do Teu Filho Jesus, nós clamamos a Ti, entregando as nossas vidas, nós que Te rendemos agora os nossos louvores e queremos continuar Te adorando, Senhor, por meio da plena atenção, da plena reverência, do pleno acolhimento da Tua palavra. Que o Teu Espírito manifeste o Seu poder, iluminando o nosso entendimento, para que nós possamos reger a nossa vida por Tua palavra. Abençoe os pequeninos, abençoe as irmãs que vão estar ministrando a palavra, abençoe a nós que vamos estar aqui, Senhor, também expondo as nossas vidas ao escrutínio da Tua palavra. Nós pedimos isso, a ministração do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Jeremias, meus amados irmãos, capítulo de número 7, a partir do verso 1, nós vamos estar lendo os 15 primeiros versos do capítulo 7 do livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo de número 7, a partir do verso de número 1 até o verso de número 15. Assentados como estamos e com muita reverência, leiamos a palavra do Senhor. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveita. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultérios e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizei: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-os e não me respondeste, farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos,
a toda a posteridade de Efraim, até aqui, que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Meus amados irmãos, de acordo com as notas introdutórias da Bíblia de Estudo de Genebra, ele faz um resumo muito conciso, mas completo do contexto em que se dá esta profecia de Jeremias. Os comentaristas dizem que foi a longa batalha ocorrida em Judá entre a adoração idolátrica de deuses estrangeiros, profundamente enraizadas desde o reinado de Manassés. Foi considerado um dos piores reis do povo de Judá, porque não apenas se desviou do Senhor, mas seduziu o coração do povo para se afastar de Deus por meio de práticas as mais terríveis possíveis, vindo ele inclusive a sacrificar um filho em um ritual religioso. E a adoração do Senhor, que Josias, considerado um dos melhores reis de Israel, tentou restaurar com a sua reforma religiosa, como nós vemos no capítulo 22 do livro de Reis. A reforma de Josias teve início em 628 a.C. e recebeu um novo impulso com a descoberta do livro da lei na reforma do templo, na restauração. Os sacerdotes encontraram um livro lá abandonado em um dos compartimentos do templo, era o livro de Deuteronômio, e foi este o único livro escrito que o profeta Jeremias conheceu, porque o chamado de Jeremias se deu justamente nesse contexto, por volta do ano 626 a.C., e a fase inicial do seu ministério coincidiu justamente com o reinado de Josias e com a reforma religiosa que Josias tentava empreender para causar um impacto espiritual na vida do povo e levar o povo não a uma mera mudança de ritual, de religião ou de local de culto, mas levar o povo a uma mudança essencial de vida, a mudança que realmente importava, a mudança que realmente Deus queria fazer na vida daquele povo. Não era só mudar uma agenda, da agenda de Manassés, o rei mais corrupto, para a agenda religiosa de Josias, não, mas uma agenda de encontro com Deus, onde o povo, ao se encontrar com o Senhor, esse encontro trouxesse como consequência imediata e inarredável uma mudança radical de vida, uma mudança radical no relacionamento com Deus, uma mudança radical no relacionamento com o próximo, uma mudança radical nas práticas sociais no contexto da sociedade na qual estava inserido o povo de Deus. No entanto, meus amados irmãos, Jeremias, que teve a alegria de ser contemporâneo de Josias e de presenciar e participar ativamente da reforma religiosa, teve também a tristeza de ver que muitas pessoas abraçaram aquela reforma de forma superficial. Uma reforma que, pela forma como foi acolhida pelo povo, não causou a transformação que se esperava, e o povo voltou aos mesmos comportamentos, voltou às mesmas práticas, voltou a fazer os mesmos abusos religiosos de Manassés que Josias havia abolido. No entanto, irmãos, a despeito do fracasso da reforma religiosa de Josias, a despeito do fracasso do seu empreendimento espiritual para reconduzir o povo de volta a Deus e uma vida santa, quem chegasse em Jerusalém naqueles dias ia ter a impressão de que realmente tinha um avivamento acontecendo. O templo estava cheio, as celebrações religiosas eram concorridas, as pessoas de fato e de verdade tinham uma aparência de religiosidade, uma aparência de espiritualidade, mas em essência, na sua vida, na sua relação com Deus, na sua relação com o próximo,
esse avivamento não havia acontecido. Essa reforma não havia se efetivado. E agora o profeta Jeremias é despertado por Deus para se colocar na porta do templo. Veja, não do lado de dentro, parece que não havia espaço para o profeta ali, mas do lado de fora. Jeremias estava na porta do templo e era de uma das portas de acesso ao templo que Jeremias anunciava a palavra de Deus para aquele povo desesperadamente religioso, mas ao mesmo tempo, intensamente, igualmente, desesperadamente corrupto, desesperadamente insensível com o próximo, desesperadamente praticante das injustiças sociais, desesperadamente idolátrico, desesperadamente adúltero, corrupto em todas as manifestações da natureza humana corrompida. A religiosidade sem Deus, de fato, meus irmãos, é assim. E Jeremias é o profeta que denuncia a falsidade religiosa. A religiosidade sem Deus valoriza a forma em detrimento do conteúdo. Valoriza a estética em detrimento da ética. Valoriza a aparência em detrimento da essência. Olhando para os hebreus daqueles dias, nos influenciaríamos com a sua aparência de religião, com a sua estética religiosa, nos influenciaríamos com a forma do seu culto, mas certamente não experimentaríamos, com base nessa experiência, uma mudança de vida. No texto que lemos, o que nós encontramos é de fato e de verdade a denúncia do profeta Jeremias acerca dessa religiosidade de aparência. E o objetivo dele, ao fazer essa denúncia, não era simplesmente trazer um peso às consciências dos religiosos de seu tempo, mas era concitá-los a uma mudança real e verdadeira, experimentando em essência a verdadeira espiritualidade do reino de Deus. Por isso eu quero convidar os amados irmãos a perceber isso para nosso exemplo, para nosso ensino, as marcas dessa religiosidade de aparência, e perceber não apenas para nos sentirmos também culpados, porque nós precisamos melhorar num aspecto ou no outro, mas para sermos desafiados a buscar a essência da verdadeira espiritualidade cristã, da verdadeira espiritualidade bíblica, da verdadeira espiritualidade do reino de Deus, que foi anunciada por Moisés nos livros da lei, que foi anunciada pelos profetas e que foi anunciada por Jesus e pelos seus apóstolos. Eu queria então convidá-los a, junto comigo, fazer essa caminhada aqui nesse primeiro parágrafo do capítulo 7 do livro do profeta Isaías, do profeta Jeremias. Jeremias nos diz, em primeiro lugar, irmãos, que essa religiosidade que se evidencia, essa religiosidade falsa, essa religiosidade de aparência, ela se evidencia incoerentemente apenas no âmbito das palavras. Ela não se estende às outras esferas da vida, mas fica restrito a esse campo. Veja aí a partir do verso 3, diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes o sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós, e ele volta a enfatizar a mesma denúncia, eis que vós confiais em palavras falsas que para nada vos aproveitam. A frase repetida enfaticamente: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este.
E também a denúncia, repetida por 2 vezes pelo profeta, nos chamam a atenção, porque no começo da sua denúncia, ele diz que o povo está confiando em palavras falsas. E ao terminar a sua acusação dessa religião que está se dando apenas no campo das palavras, ele novamente repete: vós confiais em palavras falsas. No entanto, quando vemos o conteúdo das palavras, nós percebemos que há aqui uma certa ortodoxia. Há aqui uma certa verdade religiosa no que era professado, porque de fato aquele templo fora erigido ao nome do Senhor para ser uma casa de oração consagrada ao culto e à adoração de Deus. Então, objetivamente, era possível afirmar com propriedade que aquele era o templo de Deus, que aquela era a casa do Senhor, que aquele era um lugar de adoração do Deus Yahvé, o verdadeiro Deus, o Deus a quem os profetas anunciavam. Contudo, meus amados irmãos, tal profissão de fé era absolutamente incoerente com a vida daquele povo, porque eles não tratavam aquele lugar como o que de fato deveria ser, como casa de Deus. Entre a ortodoxia, ou entre a ortodoxa profissão de fé, entre a sua acertada declaração litúrgica e a sua correta litania, templo do Senhor é este, estava na direção oposta uma vida de práticas ofensivas à santidade de Deus. Um abismo de incoerências entre o que se fala e o que se vive, um abismo de incongruências entre o que se prega na liturgia do culto e aquilo que se está experienciando na liturgia da vida, e é isso que é denunciado nos versículos 5 e 7. Prática da injustiça com o próximo. Os mesmos que estão gritando, templo do Senhor é este. Opressão do estrangeiro, opressão dos órfãos, opressão das viúvas, o público social mais vulnerável de Jerusalém naqueles dias. A quebra do primeiro mandamento do decálogo e a prática da idolatria. A quebra do quinto mandamento do decálogo e a prática do adultério. Esse era o discurso não verbal daqueles que verbalmente gritavam dizendo: este é o templo do Senhor, é um lugar santo, é um lugar de adoração. No entanto, eles negavam essa profissão de fé. É aquilo que o nosso irmão reverendo Augustus Nicodemos tem chamado, e eu vez por outra recorro a essa sua declaração, porque ela é absolutamente convergente com a verdade que nós estamos vivenciando na religiosidade contemporânea. Eles viviam essa espécie de ateísmo prático. Ouvindo aquele povo, vendo o seu ativismo religioso, a gente diria: ninguém mais crente do que esse povo, ninguém mais temente a Deus, ninguém mais fiel ao Senhor. Mas encontrando eles na rua, vendo eles exercitarem as suas práticas sociais, vendo eles interagirem em seus interrelacionamentos, você diria: certamente é um ateu, certamente não acredita em Deus, certamente não conhece a palavra do Senhor, certamente nunca ouviu falar do Deus Salvador. Jeremias declara, meus amados irmãos, que por causa dessa incoerência entre a profissão de fé e a prática de vida, as meras declarações verbais de sua religiosidade, ainda que refletissem uma verdade espiritual objetiva, eram falsas em sua experiência subjetiva.
Subjetivamente aquilo não expressava uma verdade. O templo fora erigido como casa de adoração e lugar de oração e de consagração ao Senhor. Mas para aquele povo não era isso que o templo estava significando. Para aquele povo, aquele não era templo do Senhor, porque eles professavam uma coisa na sua liturgia e faziam outra nas suas práticas do cotidiano. Então, o profeta chega à seguinte conclusão: não há nenhum proveito espiritual nessa religiosidade de aparência. Não há nenhum proveito espiritual em professar uma realidade, uma verdade espiritual objetiva que não é experienciada de forma subjetiva na vida pessoal. Ou seja, palavras falsas, palavras incoerentes, palavras incongruentes, religiosidade de aparência não conduzem as pessoas ao arrependimento, não conduzem as pessoas a uma mudança de vida, não conduzem as pessoas à adoção de novas condutas, de novos hábitos na vida, não conduzem as pessoas a uma nova relação com Deus e a uma relação íntegra com o seu próximo. Então o profeta sumariza dizendo que essas palavras, elas não têm proveito algum, que essas palavras não levam ninguém a lugar nenhum, que essas palavras para nada. Olha o verso de número 8. Eis que vós confiais em palavras falsas que para nada, para absolutamente nada, vos aproveitam. A falsa religiosidade, irmãos, nós poderíamos até aprofundar a ideia do profeta. Além de não servirem para nada, ainda prejudicam a nossa vida. Porque às vezes a pessoa está afastada de Deus, dentro da casa de Deus, professando o nome de Deus, mas vivendo em oposição a Deus. Os desviados do tempo do profeta Jeremias não estavam fora do templo. Aqueles que se desviaram do caminho do Senhor não estavam nas celebrações sociais que poderiam ser categorizadas como celebrações mundanas. Eles poderiam estar lá, sim, mas você os encontraria com toda certeza dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus. Professando corretamente verdades sobre Deus, mas com Deus fora da vida deles. É por isso que o profeta está dizendo que essa religiosidade de aparência, essa religiosidade que se restringe ao campo da oralidade, ao campo da verbosidade, essa espiritualidade falsa que não conduz a uma mudança de vida, ele diz, não aproveita para nada, não serve para nada, é esforço perdido, inócuo, que não serve a nenhum propósito vital, a nenhum propósito espiritual, a nenhum propósito moral, a nenhum propósito social. Em outras palavras, irmãos, o que o profeta Jeremias está dizendo é que Deus não se impressiona com a aparência da nossa religiosidade, não se impressiona com a religiosidade de nossas celebrações, que Ele não se engana com a eloquência de nossas pregações, nem com a suposta ortodoxia das nossas declarações de fé, nem com a harmonia e técnica das nossas canções, nem com a beleza poética das nossas palavras de orações. Deus não se deixa enganar pela aparência da religiosidade. Deus não se deixa seduzir por uma religiosidade de superficialidades. Deus vê a essência de nossa espiritualidade. Deus vê o que vai no fundo do nosso coração. Deus vê o que está no âmago do nosso ser. Ele ouve a mensagem não verbal de nossa conduta, muito mais audível do que os gritos histéricos que nós podemos dar na liturgia de um templo. Deus não se deixa iludir pela falácia da religiosidade de aparência. Assim, para superar essa religiosidade de aparência, para superar essa religiosidade apenas de palavras, nós precisamos viver, nós precisamos encarnar, praticar, corporificar aquilo que pregamos.
aquilo que nós cantamos na liturgia do culto, aquilo que nós declaramos nas liturgias e litanias do templo. Nas palavras do profeta, nós precisamos emendar ou corrigir nossos caminhos ou condutas, nossas obras e nossas ações. Sem isso, meus amados irmãos, a nossa religiosidade será apenas uma religiosidade de aparência. Nossa religiosidade não terá proveito nenhum e ela não cumprirá o seu objetivo principal, que é nos religar ao Senhor. Já que o termo religião se origina no latim religare e significa aquilo que ela aparenta realmente ser, né? Uma palavra muito parecida com a portuguesa, que é religar o homem a Deus, religação. Essa religião de aparência não religa, não reconecta, não liga o espírito humano ao espírito de Deus. É por isso que Jeremias está aqui denunciando. Ele diz que essa religião superficial é uma religião realmente que se manifesta tantas vezes apenas no campo da oralidade, no campo das palavras. Segundo lugar, meus irmãos, ele diz que essa religiosidade que se fundamenta, essa religiosidade de aparência, ela é fundamentada em superstições religiosas, superstições no que diz respeito, inclusive, no caso do povo aqui, aos lugares sagrados. Veja aí os versos 9 a 12. Diz o profeta Jeremias: que é isso? O profeta está fazendo uma pergunta retórica, mas ao mesmo tempo uma pergunta que traz embutida a denúncia profética do pecado do povo. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, e andais após outros deuses que não conheces, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Olha que coisa. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Veja que Deus está denunciando através do profeta qual era a real forma como eles consideravam a casa de Deus, não como a declaração deles: templo do Senhor é esse. Deus está dizendo: não, com a boca vocês dizem que a minha casa é templo do Senhor, mas com a conduta vocês a transformaram num covil de salteadores. É isso que ela é aos vossos olhos. Pergunta do profeta: eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Verso 12: mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que ele fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Ora, irmãos, na falsa reforma religiosa que ocorreu no templo de Josias, o povo se volta para o templo que Salomão erguera como centro de adoração ao verdadeiro Deus. E é por isso que, aos olhares menos atentos, se poderia até achar que ali havia realmente acontecido um avivamento espiritual. No entanto, não era este o caso. O povo supersticiosamente acreditava que o fato de terem o templo, ou de terem a casa de Deus entre eles, e de frequentarem assiduamente esta casa, era uma garantia mais do que suficiente de proteção da parte de Deus, de salvação da parte de Deus, de livramento da parte do Senhor. Eles acreditavam que, embora fora do templo fizessem tudo de errado, mas o fato de ter ali no meio deles o templo de Deus e de eles estarem na casa de Deus, eles estavam blindados contra as ameaças deste mundo tenebroso, contra as ameaças tão comuns dos povos vizinhos mais preparados belicamente, já dominantes da cultura do ferro, do bronze, mais preparados, vamos dizer assim, militarmente. Eles acreditavam que poderiam continuar ofendendo a santidade de Deus, mas por causa do templo e da frequência a templo, eles estariam então protegidos. O templo era o amuleto daquele povo pecador.
O templo era o seu fetiche, era a sua miçanga, era a sua forma mágica de se proteger, mesmo vivendo uma vida de ofensa ao Deus a quem o templo fora erigido. Eles furtavam, matavam, adulteravam, praticavam perjúrio, participavam de cultos idolátricos. E ainda assim abriam a boca na casa de Deus e declaravam: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse, estamos salvos. A religiosidade de aparência causa esse auto-engano, essa auto-ilusão de que nós estamos bem com Deus, estamos bem com o nosso próximo, estamos bem com a nossa família, que nós temos tudo, e que temos inclusive a proteção de Deus, a providência de Deus e a salvação de Deus à nossa disposição, porque nós estamos no templo, porque nós estamos na casa de Deus, porque nós temos este amuleto espiritual ao qual podemos nos aferrar. E Jeremias faz a denúncia pesada, que qualquer pastor fizesse essa denúncia hoje do púlpito de sua igreja, ele estaria exonerado no dia seguinte, porque ele olha para aquele povo, e talvez por isso não deixasse ele entrar na igreja, né? Ele tinha que pregar do lado de fora, né? E diz para aquele povo que eles viam a casa de Deus como um covil de salteadores. Covil é o lugar onde os malfeitores se escondem depois de praticarem seus crimes. Então os criminosos planejam seus roubos, seus assaltos, seus delitos, mas planejam também a fuga, planejam também onde vão passar alguns dias escondidos para escapar do radar da investigação da polícia, dos órgãos de controle do Estado. A leitura que Jeremias está fazendo é que o povo está vivendo uma espécie de religiosidade, de engano, de mera aparência, de tanta superficialidade e de tanta falsidade, que eles já estavam tratando a casa de Deus dessa forma. Então, eles adulteravam, eles roubavam, eles oprimiam o próximo, praticavam injustiça e corriam para o templo. E davam o dízimo, e faziam longas orações, e participavam da liturgia, e faziam declarações de sua fé na litania. E achavam que assim, ali dentro daquele espaço com antisséptico religioso na cabeça deles, eles estariam protegidos, eles estariam guardados, eles estariam salvos. Assim eles vinham à casa de Deus, não em busca de transformação, mas em busca de uma supersticiosa blindagem espiritual que os garantisse proteção, proteção divina, mesmo vivendo uma vida obstinada de pecados e ofensa à santidade de Deus. Deus os adverte que essa veneração idolátrica do templo, como garantidor da proteção divina, era mera ilusão. E como tem hoje em nosso meio tantos e tantas que fizeram uma profissão apenas nominal do nome de Jesus Cristo, e que às vezes se relacionam idolatricamente com a Bíblia como livro, não estou falando não como palavra de Deus, que se relacionam idolatricamente com o templo, que se relacionam idolatricamente com a denominação religiosa, que se relacionam idolatricamente com o pastor. Olha que contradição, o pastor que deve pregar contra a idolatria e apontar para Deus, está se tornando objeto de um culto à personalidade no nosso meio. Olha que coisa. E o pastor também vira amuleto, sacramento do divino. E o profeta está denunciando, gente, isso é idolatria.
Vocês estão idolatrando o templo de Deus, quando na verdade deveriam adorar a Deus. É diferente. O templo aponta para Deus. Ele não é um fim em si mesmo. Ele não é o objeto da nossa espiritualidade. Não é o objeto do nosso culto, nem da nossa fé. No entanto, eles inverteram as coisas. E o templo virou, então, esse amuleto religioso, esse escudo religioso contra as mazelas da vida. O profeta, então, conhecedor da história, às vezes a gente tem aquela impressão de que o profeta é apenas alguém que prediz o futuro. Mas a literatura profética da Bíblia, ela tem algumas características que o elemento de predição de futuro é apenas uma delas. O profeta é alguém que anuncia a vontade de Deus. Ele é um pregador, como Jeremias está aqui na porta do templo pregando. O profeta denuncia os desvios do povo dessa palavra que ele prega. Em segundo lugar. Depois o profeta concita o povo ao arrependimento. Chama o povo de volta para Deus. Exorta a conversão. E só então veio o elemento futurista. Aí o profeta, ele anuncia as consequências futuras de se atender ou de não se atender à palavra de Deus. O elemento futuro é apenas uma das características da ministração profética. Jeremias, então, chama o povo não para olhar para o futuro, num primeiro momento, mas para tirar lições da história. E a história serve para isso, para a gente aprender com elas, para a gente tirar lições de acertos e de erros. E ele manda, então, o povo olhar para Siló, ou para Silo. O primeiro local de cultos que foi consagrado ao Senhor para a religiosidade daquele povo foi lá. Era lá que Samuel ministrava, iniciou o seu profeta e ministrava, o seu ministério profético e ministrava o povo. Foi lá que Eli e seus filhos se desviaram do Senhor. E aí Jeremias diz: vocês estão achando por causa desse templo, vocês podem fazer o que quiserem, estão blindados? Voltem lá em Siló. Olhem lá para o lugar onde ficava o tabernáculo de Deus. E veja o que aconteceu naquele lugar. Veja a forma arruinada que aquele lugar se encontra. O tabernáculo na região de Siló fora destruído por causa da corrupção do povo e da corrupção dos sacerdotes. Porque Deus, meus irmãos, é isso que o profeta Jeremias está querendo dizer, não se importa, meus irmãos. Deus não se incomoda, não é com os lugares, não é com as edificações, não é com os ritos ou com os lugares que nós consideramos sagrados, não é com as instituições. Deus se importa com vidas de homens e de mulheres que estão dispostos a se consagrarem a Ele. Embora o templo seja importante como um lugar de adoração, o que importa para Deus mesmo são aqueles que estão aqui dentro, se estão de corações consagrados ao Senhor, se estão dispostos a ouvir Sua palavra e acolher Sua verdade. É isso que interessa para Deus. A filósofa Marilena Chauí, um livro que ela escreveu para o público do ensino médio, o nome do livro é Convite à Filosofia. Ela diz que a religião criou a noção de espaço sagrado e de espaço profano. E que esses conceitos, eles têm favorecido uma postura religiosa dualista, em que o indivíduo se comporta de forma piedosa, no espaço considerado sagrado, como o templo, por exemplo, mas se sente liberado para se comportar de maneira profana fora do templo.
E era isso que estava acontecendo com aquele povo. Era como se sagrado fosse aquele espaço do templo de Salomão. Então lá, eu sou servo de Deus. Lá, eu sou crente. Lá, eu sou um devoto. Eu sou um fiel, porque é um espaço sagrado. Mas quando eu saio de lá, eu entro no campo do espaço profano. E agora eu estou liberado para viver a minha vida profana. Estou liberado para fazer o que der na telha. E para esses religiosos de aparência, a única diferença entre o santo e o profano é apenas a questão geográfica. Não tem a ver com a vida. Não tem a ver com Deus. Não tem a ver com o culto de comportamento que nós devemos prestar a Deus, com o culto de obediência que nós devemos prestar ao Senhor, com o culto de fidelidade que nós devemos prestar à palavra de Deus. Não tem a ver com essas outras dimensões da espiritualidade. E esse é um dos conflitos vividos também, por exemplo, no Novo Testamento pela mulher samaritana. Porque ela encontra Jesus e vai discutir teologia com Jesus. João capítulo 4. Ela vai questionar com Jesus qual era o lugar correto de adoração. Se era no templo, construído ali em Samaria, no Monte Gerizim, ou se era no templo de Salomão. Ela disse: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que Jerusalém é o lugar de adoração. E ela se surpreende com a resposta de Jesus. Porque Jesus diz: vem a hora, e já chegou, em que nem neste templo, nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito, sem a necessidade de um recurso material para adoração. Não preciso de uma imagem. Eu não preciso de um local sagrado, de uma tenda, não preciso de um templo para adorar. Não significa que a gente não deva fazer uso do templo para adorar a Deus, mas não é isso que garante que a nossa adoração será espiritual e verdadeira. Eu posso adorar a Deus também em outros espaços que não sejam o templo. Posso adorar a Deus no meu trabalho, quando eu, vou lá suar a camisa para fazer valer o meu salário e vou prestar um bom serviço ao meu cliente, ao meu próximo, a quem seja o beneficiário do meu trabalho. Posso glorificar a Deus nos meus estudos, eu posso glorificar a Deus na academia onde eu malho, eu posso glorificar a Deus na quadra de esporte onde eu bato a minha bola, eu posso glorificar a Deus em todas as áreas e esferas da minha vida. Era isso que a mulher samaritana também não entendia. E Jesus percebe isso e diz: mulher, chama o teu marido e vem cá. E aí começou o problema. Porque ela disse: Senhor, não tenho marido. E Jesus já sabia da história. Jesus disse: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tivestes, e o que agora tens não é teu marido. Sabe o que Jesus está dizendo para ela, em outras palavras? Você está preocupada se o lugar de adoração é nesse monte aqui ou lá em Jerusalém? Eu vou te falar uma coisa. Lá no teu quarto, na tua cama, é lugar de adoração a Deus. Quando você levar para ela só aquele que for o teu companheiro, o teu marido, o homem com quem você vai partilhar a sua vida, lá também é lugar de adoração. A tua vida sexual é forma de adorar a Deus. Como você se comporta adequadamente de acordo com a palavra de Deus. Veja que a adoração extrapola ao campo dos rituais e dos espaços sagrados. E esses espaços e rituais muitas vezes são utilizados apenas para maquiar o nosso distanciamento de Deus, maquiar o nosso pecado, maquiar a nossa fragilidade moral. É como se Jesus dissesse a ela: o teu quarto
a tua vida íntima. Teu quarto é um lugar de adorar o Senhor. A tua vida íntima é uma forma de adorar a Deus. Você adora a Deus quando você não aceita a atenção de outros homens que não seja o seu marido. Isso está em João no capítulo 4, versos de 7 a 17, para quem quiser ler depois. Jesus, porém, interpela ela, confronta o pecado dela e diz a ela que a verdadeira religiosidade não está restrita aos espaços sagrados, e Jesus revoluciona a geografia do culto. Ele diz: nem aqui nem lá, mas onde estiverem os verdadeiros adoradores. Nem aqui nem lá, mas onde estiverem aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Jesus diz isso: em verdade vos digo. Ele enfatiza a verdade de sua palavra acerca de como nós devemos adorar a Deus, não transformando o templo num amuleto, não restringindo a espiritualidade a determinados espaços considerados sagrados. Assim nós concluímos que o templo não é um amuleto que garanta boa sorte a despeito do meu relacionamento inadequado com Deus e com o meu próximo. O templo não é um espaço com antisséptico religioso, é apenas um local consagrado ao serviço religioso, onde é fomentada, como está sendo fomentada agora, a verdadeira espiritualidade. A espiritualidade que é atemporal, que é ultra circunstancial, que não é circunscrita geograficamente, que se manifesta em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as esferas da nossa vida. O profeta Jeremias, ainda, irmãos, ele diz que essa religiosidade de aparência, ela não atende à graciosa insistência de Deus por meio de sua palavra. Verso de número 13, o antepenúltimo verso aí do parágrafo, o profeta diz isso: agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, as que ele acaba de relacionar, diz o Senhor, eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos, e não me respondestes. Deus, através do profeta, está denunciando aquela que é a mais manifesta prova da religiosidade falsa, que é olvidar a palavra de Deus, que é fazer ouvido de mercador para a palavra de Deus, que é ouvir o que Deus fala como se nada lhe tivesse sido comunicado, que é dar as costas para aquilo que Deus está dizendo por meio da sua palavra e por meio dos seus profetas. O povo que estava então dentro do templo era um povo que estava com Deus fora de suas vidas. Ignoravam um profeta que era obrigado a ficar do lado de fora do templo, mas que estava com a palavra de Deus dentro do seu coração, palavra essa que era o objeto da sua proclamação. Veja que contradição! O homem que prega de lado de fora do templo é o homem que está com Deus e com a palavra de Deus em seu coração, pregando para quem está dentro do templo, com Deus fora da sua vida, da sua devoção. Jeremias era o profeta de um livro só, eu já falei. O texto escrito da palavra de Deus que Jeremias teve acesso foi o livro de Deuteronômio, descoberto por acaso na reforma do templo. Ele, como disse, foi contemporâneo de Josias, e no reinado de Josias foi que o livro de Deuteronômio foi encontrado durante essa reforma. Era esse o livro da lei que Jeremias todos os dias de manhã lia antes de sair à rua para apresentar ao povo a vontade de Deus, para falar ao povo os oráculos do Senhor.
para denunciar os desvios comportamentais do povo, para concitar o povo ao arrependimento e também para dizer quais eram as consequências de não atenderem à palavra de Deus. Mas o povo que enchia a casa de Deus, paradoxalmente, recusava-se a acolher a palavra de Deus e permanecia vazio de Deus. Assim como vazias também eram as celebrações religiosas conduzidas por sacerdotes, também vazios de Deus, que estavam preocupados em encher o templo e não em ver o povo cheio de Deus, pleno da palavra de Deus, cheio da verdadeira fé e da verdadeira devoção que devem ter todos os servos e servas de Deus, que pregavam um sermão para agradar a audiência, em vez de exortar o povo a voltar-se para Deus por meio da obediência. Isso não parece, irmãos e irmãs, muito distante do que nós vemos em nossos dias. Depois da reforma protestante do século XVI, já houveram várias outras reformas, algumas positivas e outras extremamente negativas. O culto show, por exemplo, o culto divertido, o culto místico, o culto vibrante de muitas propostas religiosas contemporâneas tem atraído multidões realmente. E as pessoas recorrem a esses cultos por causa de uma mensagem supostamente de Deus, onde Deus promete dar todas as bênçãos temporais, sem lhe apresentar os seus desígnios ou os seus imperativos espirituais para que aquelas pessoas ajustem a sua vida à palavra de Deus. Então, sem obedecer os imperativos da palavra de Deus, não há como emendar os caminhos. Não há como corrigir a conduta. Não há como glorificar a Deus por meio de boas obras, porque a palavra de Deus é o instrumento que o Espírito de Deus usa para transformar o nosso coração. Religião não muda ninguém. Pai não muda filho, filho não muda pai, marido não muda esposa, esposa não muda marido. Quem muda é Deus. Através do seu poderoso Espírito, que instrumentaliza sua poderosa palavra e que faz uma operação em nosso coração, transformando o homem velho em uma nova criação, em uma nova pessoa, em um novo ser humano, um ser humano restaurado, redimido, transformado para a glória de Deus. Na oração sacerdotal, Jesus diz: Pai, santifica-os na palavra, purifica-os, muda-os, transforma-os. E ele conclui: a tua palavra é essa verdade que santifica, que muda, que transforma. Então, quando o show toma lugar, quando o misticismo toma lugar, e a palavra é colocada de lado, o que nós temos é muito movimento religioso, mas nós não temos arrependimento, nós não temos conversão, nós não temos transformação. Não há um impacto na sociedade. Políticos crentes não se comportam diferentes de políticos não crentes. Servidores públicos crentes não se comportam diferente de servidores públicos crentes, descrentes. Profissionais do mercado não se comportam de forma ética, como servos de Deus, diferente da forma aética dos profissionais de mercados que não são cristãos. Não há um impacto social da presença da igreja, porque há muita superficialidade religiosa em nosso meio. E eu estou aqui falando sem tirar a nossa denominação, a nossa igreja, desse contexto no qual nós estamos inseridos. Nós também estamos sob esse escrutínio da palavra de Deus, somos convidados naturalmente a reavaliar a nossa vida. Esse culto entretenimento tem sido atrativo para lotar auditórios, mas muitas vezes são auditórios cheios de pessoas vazias de Deus. E ela escolhe o culto entretenimento porque esse culto não confronta.
Era o culto que estava acontecendo aqui. O sacerdote não confrontava ninguém. Não chamava ao arrependimento, a uma mudança de vida. Alguns estudiosos da sociologia da religião, eu não sei quem foi que disse, mas dizem que o evangelho chegou na Europa, no século XVI, e virou uma teologia. Chegou na América do Norte e virou um produto, uma mercadoria. E chegou na América do Sul, chegou no Brasil e virou um show místico, uma mistura de entretenimento com misticismo, onde o auditório é levado do choro ao riso. Mas que ao sair de lá, mesmo egoísmo, mesmo marido ausente, mesmo pai insensível, a mesma esposa rixosa, o mesmo péssimo servidor público, o mesmo cidadão que não se importa com a sua comunidade. O profeta Jeremias está dizendo, para ter transformação, para ter mudança, para ter religiosidade, espiritualidade verdadeira, tem que atender a palavra. Por fim, meus irmãos, Jeremias é um profeta fiel à sua vocação. Ele não poderia de encerrar essa primeira predição aqui no capítulo 7, se não fosse de outra maneira. Ele disse que uma religiosidade de aparência, uma religiosidade superficial como essa, é uma religiosidade fadada ao fracasso, à ruína e ao vazio de Deus. Olha os versos 14 e 15 para encerrar. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, Deus está falando do templo, na qual confiais, que vocês transformaram em amuleta, e a este lugar, está falando de Jerusalém, que vos dei a vós outros e aos vossos pais, como fiz a Siló, lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei todos os vossos irmãos, a toda a posteridade e toda a posteridade de Efraim. Veja aqui que o profeta é fiel à sua vocação profética. Ele diz que a religiosidade de aparência conhece e professa a palavra de Deus, mas não lhe presta obediência. Contudo, diz o profeta, religiosidade de aparência sem obediência tem consequência. O pecado em si, irmãos, ele já traz de imediato uma consequência. Mesmo quando você se arrepende, quando Deus lhe perdoa, Deus lhe absolve da culpa, mas as consequências do pecado vêm. Então, uma primeira consequência dessa religiosidade vazia, descomprometida com Deus e sua santidade, é que nós vamos sofrer as consequências do nosso próprio descaminho, as consequências do nosso próprio pecado. E essa não é uma mensagem que encha auditório, que enche a igreja, mas precisa ser dito. Talvez por isso Jeremias está pregando do lado de fora, porque ele está chamando a atenção do povo para aquilo que virá diante dessa religiosidade superficial. A primeira dessas consequências é a ruína. Ruína social, ruína moral, ruína espiritual na vida daqueles que se mantiveram obstinadamente na prática do pecado e se protegendo em uma religiosidade superficial de aparência. A segunda consequência é a ação disciplinar ou judiciosa de Deus. É disciplinar quando se trata de um verdadeiro servo de Deus, que está disposto ainda a abrir o coração e voltar ao caminho de Deus. Então Deus disciplina para aproveitamento, para reconduzi-lo ao caminho da santidade. Mas para aquele que permanecerá de forma contumaz na superficialidade religiosa e na prática deliberada do pecado, sim, o profeta está colocando aqui, virá o juízo de Deus. E Deus vai fazer isso, essa ação disciplinar ou judiciosa com o seu próprio povo, com o próprio templo, que virara amuleto e que fora erigido ao seu nome. E Jeremias é o profeta rejeitado, por quê? Ele disse, olha só, se vocês não se arrependerem, Deus vai mandar um rei aí de fora, e vocês vão passar 70 anos no cativeiro. Profecia cumprida, meus irmãos. Veio Nabucodonosor, o rei da Babilônia, deu com ímpeto contra o povo de Judá, contra Jerusalém, tomou a cidade, levou os reis presos, e o povo passou 70 anos realmente no cativeiro. O profeta anuncia
essa religiosidade de aparência, onde nós usamos a palavra de Deus e a religião e o templo como uma capa para encobrir a vida de pecados, ela tem consequências. Os pecados terão consequências em si. Os pecados terão a consequência da disciplina amorável ou do juízo de Deus. Mas a terceira é a pior de todas as consequências. Eu quero encerrar com ela. É quando Deus diz aí no verso 15: lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. O pecado quebra a nossa comunhão com Deus. O pecado nos impede de desfrutar a presença de Deus. A religião de aparência não nos dá esse gracioso acesso à presença de Deus. Essa é a questão mais dura do pecado. Às vezes as pessoas se preocupam muito com as metáforas que a Bíblia usa para o inferno, né, para a vida daqueles que morrem sem Deus no futuro. E se preocupam, né, com frases que Jesus utilizou no sermão profético, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Jesus toma como metáfora ali o vale dos filhos de Inom, que era onde Israel colocava o seu lixo. E lá sempre tinha fogo. E sempre tinha bicho sobre o lixo orgânico. E essa era uma metáfora do inferno, onde o fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre. Mas não se preocupe. Se tem fogo ou não tem fogo. Se tem bicho ou não tem bicho. Se preocupe com isso. A pior realidade de ir para a eternidade sem Deus é ser privado da presença de Deus. A pior coisa da religiosidade falsa é estar dentro da casa de Deus, vazio de Deus. Ele disse: vos privarei da minha presença. Olha que coisa forte. O profeta Isaías, capítulo 59, verso 2, ele diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Impedem a nossa comunhão com Deus. E essa é a consequência mais terrível da religiosidade de aparência. É estar com a palavra de Deus na mão. É estar dentro de um lugar consagrado ao nome de Deus. É ter o conhecimento das liturgias e litanias que fazem parte do culto a Deus, mas estar privado da presença de Deus. É cair no vazio e é sentir a ausência de Deus, a solidão espiritual, sendo Deus quem é o companheiro dos solitários. Olha que coisa terrível. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém, irmãos? Não preguei esse sermão para lhe julgar, mas para colocar a minha própria vida sob o escrutínio da palavra de Deus. Preguei esse sermão que não foi dado a mim, mas ao profeta Jeremias, para levar cada um de nós a pensar como está o nosso compromisso com Deus. Como está o nosso compromisso com a palavra de Deus? Será que nós temos uma vida de religiosidade superficial, de aparência? Ou uma espiritualidade essencial? Realmente, na essência, servimos a Deus? E você pode fazer esse teste. Quem é você na sua casa? Dá para saber. Quem é você no seu trabalho? Quem é você com dinheiro? Quem é você quando está ocupando uma posição de poder dentro de uma organização qualquer? Quem é você na relação com os pobres, com a natureza, com a política, com a economia? Olhe para tudo isso e você vai poder fazer uma avaliação. E se você perceber que a sua vida está indo numa direção e a sua declaração de fé e de religião está indo noutra, essa noite é uma noite maravilhosa, oportuna, que Deus nos dá para a gente se arrepender, para a gente confessar, para a gente voltar para Deus, para a gente se reconectar ao Senhor. Amém? Então não é para condenar, é para restaurar. Amém? Não é para julgar, é para libertar. Esse é o objetivo da palavra do profeta, é também o objetivo dessa ministração essa noite. Que Deus aplique a sua palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito do Senhor diz à igreja do Senhor. Oremos. Queria dar um minuto para você, enquanto o Ministério do Louvor vem à frente para o último louvor dessa noite, de você falar com Deus e dar uma resposta para Ele. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, mas recebeu o chamado do Senhor essa noite na ministração da palavra, não perda a oportunidade, faça isso agora. Entregue aí do seu lugar sua vida a Jesus. Não vou lhe chamar aqui na frente,
é uma questão que você vai decidir aí com Deus. E se depois você quiser compartilhar com a gente, vai ser muito bom poder lhe ajudar na sua caminhada espiritual. Você também que está afastado, ou então que estando aqui dentro disse, pastor, eu estou dentro da igreja, mas eu sinto que alguma coisa aí tinha a ver comigo e eu preciso acertar isso na minha vida. Então faça isso agora também. E se precisar da minha ajuda, eu, pastor Alexandre, estamos aqui, pastor Alexandre na terça, eu na quinta, para fazer orientação espiritual, fazer aconselhamento. Você está convidado a nos procurar e a receber a ministração particularizada da palavra de Deus para a sua vida. Mas nesse momento, se volte para Deus agora, entrando no nosso ato de consagração e consagre a sua vida ao Senhor. Ó Pai bondoso, obrigado pela tua palavra. Que ela alcance, Senhor, os nossos corações e não apenas as nossas mentes. Que ela, Senhor, atinja o âmago do nosso ser e não apenas os nossos ouvidos. E que ela, instrumentalizada pelo teu Espírito Santo, nos ajude a romper com a religiosidade de aparência, que só serve para maquiar os nossos pecados, que não nos conduz a uma espiritualidade essencial, onde nós estamos verdadeiramente conectados em Ti, Senhor, onde nós estamos verdadeiramente experimentando plena e profunda e inquebrantável comunhão espiritual com o Senhor. Nós te oramos pedindo por aqueles, ó Pai, que vieram à Tua casa essa noite e receberam o Teu chamado e que estão nesse momento entregando suas vidas a Ti. Que o Senhor receba, que o Senhor perdoe os seus pecados, que o Senhor encha o vazio do coração com a presença gloriosa do seu Espírito. Te peço por aqueles, ó Pai, que estão afastados de Ti, da Tua casa, e que essa noite estão se reconciliando. Que o Senhor possa sarar as feridas adquiridas nesse afastamento. Que o Senhor possa, Pai querido, receber este Teu filho ou filha pródigos, ó Pai, que estão essa noite se reconciliando contigo. E que o Senhor possa, ó Pai, empoderá-los com o poder do Teu Espírito Santo para retomar o caminho da santidade. Te peço, ó Deus, por aqueles que não se afastaram da igreja, por aqueles que ficaram no templo, por aqueles que têm uma agenda religiosa, mas que perceberam que tem alguns aspectos em sua vida que precisam ser ajustados. Que o Senhor possa tratar agora com os seus servos e servas e possa nos conduzir ao centro da Tua vontade. Nós te oramos assim, pedindo a Tua bênção e a Tua graça em nome de Jesus. Nós te consagramos agora, além das nossas vidas, as nossas ofertas e os nossos dízimos, e pedimos que o Senhor receba, porque é a nossa expressão de gratidão, é a nossa expressão de obediência e a nossa expressão de culto e adoração ao Senhor. Nós assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos adorar o Senhor agora fazendo as nossas contribuições, entregando nossos dízimos e ofertas. Nossos visitantes, por favor, não se sintam constrangidos a participar desse momento, tá certo? Essa é uma responsabilidade de todos aqueles que já abraçaram isso como uma responsabilidade espiritual na sua vida, como obediência à palavra de Deus. Louvemos. Do meu coração, tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti, os meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Esta canção te entrego a Ti, Jesus, E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. por conhecer a Ti, Teu nome dá louvor. Se
entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua entrego tudo a ti, tudo a ti. Entrego tudo a ti, tudo a ti. Entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Oremos, irmãos. Deus, obrigado pelo privilégio de poder consagrar a Ti nossas vidas e nossos haveres. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar na Tua casa de oração essa noite. Obrigado, Senhor, por cada momento, cada ato dessa liturgia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos desafia a uma vida espiritual congruente, coerente com a Tua verdade, Senhor. Obrigado, meu Pai querido, pela presença dos nossos irmãos e irmãs, dos nossos convidados especiais. Nós te oramos, ó Pai, te agradecendo por tudo, te oferecendo este culto que agora se encerra em nome e por amor do Teu Filho Jesus. Pedindo, ó Pai, por todas as pessoas que estão enfermas, por aqueles que estão desempregados, pelos que estão passando necessidade, pedindo que o Senhor nos use como instrumentos da Tua providência para ajudar essas pessoas. Pedindo também, Senhor, pelas vítimas da guerra ali na Ucrânia, Senhor, pelos mais de 1,5 milhão de crianças, fora mais de 3 milhões de outros refugiados, ó Pai, que nesse momento estão sofrendo, estão expatriados, que o Senhor possa pôr termo àquela guerra, que o Senhor possa, como o Senhor fez com Faraó, amolecendo, quebrantando o seu coração ou endurecendo quando foi de acordo com o Teu propósito, que o Senhor possa fazer assim com aqueles líderes, ó Pai, e que possa por fim, ó Pai querido, essa guerra que tem abalado o mundo todo, Senhor. Nós te oramos pedindo essas bênçãos e te agradecendo em nome de Jesus. Recebei a bênção, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito de Deus seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. O povo do Senhor diz amém.